Olá, estou aguardando o pessoal entrar. Eu estava com a live, mas ela caiu, então estou retornando, mas bem no iniciozinho e nem não começamos a dialogar. Olá, pronto, caí. Mas, ó, pronto, que bom que vocês voltaram. Vamos ver se ela volta e me pede. Caiu. Olá, me pede para participação, não caiu. Oh, meu Deus. Que coisa. Que bom que vocês estão voltando, que bom. Eu tenho, assim, às vezes, a companhia de uma mosquinha, que ela fica aqui no meu entorno. Oiê! Oi. Eu acho que não vai, ele caiu sozinho, assim. Sim, percebi. Bacana. Então, o pessoal já está voltando. Nossa, até bem rápido, fiquei bem feliz. Você está me ouvindo bem, Rafaela? Tô vendo e ouvindo perfeito. Ai, que bom. Pessoal também, então, só para confirmar quem está chegando agora, está ouvindo bem? A Fernanda disse que está ouvindo bem. Tá ótimo. Que bom. Então, se vocês estão ouvindo bem a todas nós, eu gostaria de. Ok, a minha conexão ela está melhor possível aqui, então vamos seguindo. Primeiro, é um grande prazer ter você aqui na minha live, no meu canal, né? Enfim, do Instagram. Nossa, um prazer enorme. A primeira vez que eu. Tem uma mosquinha aqui. A primeira vez que eu vi seu trabalho foi no Congresso de Psicologia e Desenvolvimento em Florianópolis. Ai, E eu fiquei encantada. que gostoso! Eu Foi muito. agradeço, Milena, esse seu convite para estar aqui falando, né, com a sua audiência no seu canal. Muito obrigada pelo convite, uma satisfação enorme para falar sobre um assunto que eu adoro também, né? Que legal! Foi lá então, em Florianópolis, que a gente se conheceu? Uhum. Travou um pouquinho, mas eu acho que o pessoal tá indo bem e aqui eu vou me ajustando. Nossa, assim, eu fiquei. Depois eu te segui, né? Logo lá no congresso, você deu o contato para a gente seguir o seu canal. E é incrível o que você posta. Eu pensei assim, poxa, me pediram sobre depressão pós-parto e a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você, Ah, que por todo o legal! seu trabalho, né? Que você ajuda tanta gente. Que legal, fiquei feliz, que bom que pensou em mim. Fico muito feliz. Então, assim, eu vou passar a palavra para ti. Você fica bem à vontade para conversar, para colocar o que você acha que é importante que as pessoas compreendam, o que está dentro do seu coração. Eu vou lendo a pergunta do pessoal e vou fazendo as colocações e vou aguardando com bastante paciência o meu Instagram normalizar. Tá certo. Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Então, como a Milena, né, falou, meu nome é Rafaela Schiavo. Eu sou professora, psicóloga e investigo bastante questões relacionadas à saúde mental materna. E né, das alterações emocionais aí do período que a gente chama de perinatal, que é gravidez, parto e pós-parto, né? Eu sou uma psicóloga perinatal, né? Que é o caminho que a gente estuda, né? É gravidez, parto, pós-parto, desenvolvimento infantil, práticas educativas parentais, uma série de questões aí ao entorno do início da vida. E uma das alterações mais presentes nesse período é a depressão, né? Então, e ela é muito conhecida também, ela já ficou popular, né? Quando uma mulher, no período do pós-parto, por exemplo, apresenta um choro mais frequente, uma vontade de ficar mais isolada, né? Então, as pessoas já popularmente conhecem como depressão, né? Mas vamos entender um pouquinho o que é depressão, o que é mito, né, a respeito disso, porque nem tudo é depressão pós-parto, né? Um dos primeiros pontos que eu gosto de destacar aqui é que, diferente do senso comum, né, que acredita que o momento de gestação, parto e pós-parto é um momento de plena felicidade na vida da maioria das mulheres,
a ciência ela vem mostrando ao contrário disso, né? Então, diferente do senso comum, o que os dados estatísticos, pesquisas e estudos vêm mostrando? Que esse chamado período perinatal, da gestação até o pós-parto, é um dos principais momentos em que a mulher ela fica mais vulnerável para um adoecimento psíquico, né? Então, é quando ela pode apresentar alguma alteração emocional significativa. Não só a depressão, como também estresse e ansiedade, né? Mas a depressão, ela é muito frequente para a gente ter noção. A cada 4, uma vai apresentar sintomas de depressão, tá? Então, isso é muito importante, muito significativo. É um número muito elevado, né? Quando a gente tem a crença de que as mulheres estão felizes, na realidade, a cada 4, né? Que é um número pequeno, uma provavelmente não está plena e feliz, né? E aí, o que é importante a gente saber sobre isso? Que no nosso país, a prevalência, né, a frequência de mulheres com sintomas de depressão nesse período é maior do que em países desenvolvidos. Então, se a gente pegar alguns países desenvolvidos, a gente não vai encontrar um número tão alto de mulheres nesse período perinatal, né, com sintomas depressivos, tá? Então, inclusive, esses sintomas depressivos nesse período estão ligados à baixa escolaridade e à baixa renda também, tá? Então, quanto maior vulnerabilidade social a mulher enfrentar, maior as chances dela também vir apresentar sintomas de depressão. E ao contrário do que a gente pensa também, os sintomas de depressão, eles não são mais comuns no pós-parto, mas sim na gestação. Então, quando a gente faz um estudo que é chamado longitudinal, o que é um estudo longitudinal? A gente pega uma população de pessoas e acompanha ela, né, ao longo de um certo período de tempo. Então, eu não pego aqui uma população e aqui outra. É a mesma em momentos diferentes. No caso, quando a gente acompanha um grupo de mulheres da gestação até o pós-parto, as mesmas mulheres, o que a gente percebe quando a gente investiga se ela apresenta ou não sintomas de depressão? Que uma porcentagem maior apresenta sintomas de depressão na gestação do que no pós-parto, tá? Outro dado importante é que até mais ou menos uns 15 anos atrás, a gente pouco investigava sobre sintomas de depressão no período da gravidez. Então, a gente focava muitos nossos estudos no pós-parto. E aí, dava uma prevalência alta e a gente falava, né? Olha, as mulheres, elas estão com depressão pós-parto. Mas para que a gente possa considerar que uma depressão ela é pós-parto, ela tem que ter ocorrido pós-parto, não antes, né? Então, depressão pós-parto. Então, o que a gente faz para poder identificar quantas mulheres apresentaram depressão no pós-parto mesmo, e não desde antes? Nós precisamos, então, verificar nesses estudos longitudinais que a gente vai acompanhando desde o antes, né? Quem não tinha depressão e passou a ter no pós-parto. E quando a gente verifica, então, essa população que a gente acompanhou, essa porcentagem aqui já tinha desde a gestação e continuou apresentando no pós-parto. Mas essa porcentagem aqui não tinha na gestação e passou a apresentar no pós-parto. Que tem um nome também, é incidência, né? Quantos novos casos daquela doença surgiu na população, tá? Então, olha só, sem problema. Então, olha só, o que a gente percebe? Que apenas 7% das mulheres no pós-parto é que, de fato, apresentam depressão pós-parto. Diferente da prevalência, né, que a gente vê aí as pessoas falando. Que é muito comum, nós, né, aqui, que a gente trabalha com academia, né, Milena? A gente pega vários trabalhos para ler, então é muito comum eu pegar um trabalho para ler, por exemplo, de alguém que está fazendo, né, uma conclusão de curso, alguma coisa assim, e aparecer lá. 25%, 30% das mulheres no pós-parto apresentam sintomas de depressão pós-parto. E aí eu entro para corrigir. Não é que elas apresentam sintomas de depressão pós-parto, elas apresentam sintomas de depressão.
E por isso é esse número alto, porque a grande maioria delas já estava desde a gestação. Elas só não foram cuidadas, não foi identificado, não houve nenhum tipo de tratamento, acolhimento, e aí elas continuam a apresentar no pós-parto, porque quando você realmente investiga para descobrir quantas de fato apresentaram sintomas de depressão no pós-parto, essa prevalência cai muito. Então, ela vai ficar entre 4 a 7% mais ou menos, dependendo da localização que você coletar os dados. Então, é um número bem abaixo do que, de fato, é publicado aí nos estudos. Porque algumas pessoas baseiam seus estudos ainda em artigos de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, onde se investigava esse período, sem investigar desde o antes, né? Desde a gestação, por exemplo, tá? Quer que eu pare um pouquinho para fazer algum tipo de pergunta? Continue? Como que você prefere que faça, Milena? Eu estou observando aqui, por enquanto ainda não apareceram perguntas, apenas agradecimento pela escolha do tema. Então, que legal! Poxa, acho muito legal, porque é um tema tão importante, né? Da gente abordar e trazer essa dimensão do pensar a depressão durante a gravidez, né? Se fala em depressão pós-parto como se aparecesse depois, mas o olhar o durante e o antes. Então, ter esse cuidado com a saúde mental em todo o processo, né? Então, acho que isso que você coloca é super importante. Super. E aí, o que a gente entende também, né? Quais são os fatores de risco para a depressão, né? Que eu vou chamar de período perinatal, tá? Quais são os principais fatores? Então, assim, maternidade na adolescência é um fator, tá? A mulher já ter apresentado algum transtorno mental em outra fase da sua vida, tá? Então, antes da gestação, em qualquer outro momento, se ela tem algum parente próximo, como pai e mãe, que apresentava o transtorno depressivo ou um outro transtorno também, aumentam as chances. Se ela teve um aborto anterior àquela gravidez, aumentam as chances. Se ela já é mãe de 3 ou mais filhos, aumenta também as chances de apresentar, né? Quanto menor a escolaridade, baixa renda também. Se ela sofreu violência doméstica, é um outro fator também importante aí que colabora bastante para um potencial risco de apresentar depressão, tá? Então, assim, esse grupo mais vulnerável, a gente fica aí um pouquinho mais atenta. Existe até um instrumento que o psicólogo pode usar no pós-parto. Não é um teste privativo do psicólogo, tá? Então, outros profissionais podem utilizar, mas ele é chamado de escala de depressão pós-parto de Edinburgh. É uma escala que ela é utilizada a nível internacional. Então, muitos países utilizam essa escala, tá? Então, repito, ela não é privativa do psicólogo, outros profissionais podem utilizar. E ela permite que a gente possa fazer uma triagem. Então, não é um instrumento de diagnóstico, né? Mas ela é de uma triagem e que já permite, após um score, né, uma pontuação, podemos entender que aquela pessoa está apresentando sintomas de depressão. E, por exemplo, quando nessa escala apresenta algum dado muito forte de que ela está tentando fazer mal a si mesma ou até ao bebê, é altamente indicado que essa mulher seja logo encaminhada para um psiquiatra, até para fazer, né, uma avaliação se ela vai precisar de uma medicação ou não, tá? O que ajuda a diminuir uma depressão no pós-parto? Sem precisar de remédio, né? Se a gente tiver uma depressão aí de leve a moderada, mais ou menos. A indicação principal é de amamentação. Na amamentação é liberado um coquetel de hormônios que eles vão ajudar a controlar, né, os hormônios cortisol, né, o estresse provocado por conta dessa alteração emocional, da depressão, e que promove o vínculo mãe-bebê também, né, porque tem um hormônio ali, inclusive, chamado ocitocina, e a ocitocina, ela é um hormônio da vinculação, é um hormônio do prazer, né, então, assim, orientar
que a mulher não pare de amamentar e evitar, inclusive, que algum medicamento, né, que ela tenha que tomar, conversar com esse psiquiatra e tudo mais, né, evitando que ela pare de amamentar. Na realidade, ela precisa amamentar. Isso vai ser protetor, inclusive, caso ela não apresente, né? Então, assim, porque uma depressão no pós-parto, ela não ocorre imediatamente após o parto. Ela pode ocorrer até um ano depois do nascimento do bebê. Então, às vezes, a criança já tem 12 meses e a mulher está começando a apresentar a depressão só lá, passados-se 12 meses do pós-parto, tá? Então, às vezes, as pessoas até acham que a depressão é imediatamente depois que o bebê nasceu. Isso pode acontecer, sim. Está bem relacionada a questões hormonais e não questões, né, psicológicas, mas muito mais a hormonais. Mas algumas questões de ordem psicológica ao longo desse pós-parto podem acontecer na vida de uma mulher que podem levar a uma depressão no pós-parto. Que não necessariamente é rejeição ao bebê, como também um monte de gente fica imaginando que depressão pós-parto significa rejeitar o bebê. Isso não é verdade. Uma depressão pós-parto, ela pode ocorrer porque essa mulher, ela não está recebendo o apoio que ela precisa, não tem uma rede de apoio, né, muito estabelecida ali. Pode acontecer uma morte, pode acontecer uma separação. Não é infrequente, né, que casais se separem ainda no primeiro ano de nascimento do filho. Então, esse fator da separação ainda nesse primeiro ano pode desencadear sintomas de depressão. Então, assim, a gente ficar esperando que a mulher rejeite o bebê, alguma coisa assim, para dizer que ela tem sintomas de depressão, não é legal também, né? Então, o que acaba acontecendo com uma mulher nessa situação? Ela sente menos energia, ela tem menos energia para se dedicar aos cuidados maternos, tá? Então, ela sente pouca vontade de amamentar, pouca vontade de brincar com o bebê. E às vezes ela pode confundir isso com rejeição ao bebê. Às vezes ela passa anos, então às vezes chega lá na nossa clínica uma mulher, por exemplo, que a criança dela já tem 7 anos de idade, e ela fala, eu rejeitei minha criança e tal. E aí quando você vai investigando, você escuta daqui, escuta dali, você percebe que ela não rejeitou a criança, né? Mas ela não tinha energia por conta de uma depressão, ela não tinha energia para fazer aquilo que ela idealizou que ela faria enquanto mãe, que ela achou que ela ia brincar, que ela ia encher a criança de beijo, que ela ia fazer tantas coisas com aquela criança, mas ela não teve energia para aquilo. Mas em nenhum momento ela deixou de amar aquela criança, né? Alguns momentos ela chega até ligar para alguém, fala, pelo amor de Deus, vem aqui para casa, me ajuda, porque essa criança tá chorando e eu não consigo dar colo para ela. Esse sentir que não consegue dar colo para ela parece ser uma rejeição, mas não é uma rejeição. Né? Ela tá ligando para alguém vir dar colo. Então, quer dizer, o amor aí tá visível, é ela que não conseguiu enxergar isso. E nós, psicólogos, se a gente não falar isso para ela, ela fica com aquela culpa que ela não tem durante muito tempo. Quando a gente consegue colocar em palavras isso e traduzir para ela o comportamento que ela teve, nossa, isso produz um efeito libertador, né? Então, elas ficam, assim, muitas vezes muito gratas, porque elas falam assim, nossa, eu passei anos da minha vida achando uma coisa, né? E agora, nessa sua fala, nessa sua interpretação, eu percebo diferente. Então, assim, é muito delicado e muito importante esse nosso trabalho, né? De psicólogos, de profissionais aí, para estar trabalhando com essas questões do pós-parto. Tem alguma pergunta aí? Travou? Travou para mim, mas agora voltou um pouquinho. Eu posso te pedir uma coisa, de repente, que travou uma partezinha? Depois eu queria te fazer 2 perguntas que vieram, mas eu não, como está travando, eu não consegui saber se você respondeu. Mas a minha preocupação é que o pessoal está conseguindo te ouvir super bem, estão elogiando um monte, eu fico muito feliz. E eu me viro aqui, não tem problema. Eu queria te pedir só, se você pudesse sair e eu te colocar, para ver se muda alguma coisa agora. Pode ser? Tudo bem, e aí eu tudo bem, convido claro. para entrar. Mas tá incrível. Nossa, que bom, pessoal. O feedback tá bem positivo mesmo. Que bom, vou sair então. Tá. Aí você eu me já coloca, te né? chamo, é isso. Aí retorno, tá?
Pessoal, o meu WhatsApp, o meu Instagram aqui não tá muito meu amigo hoje, mas estou fazendo o possível para acompanhar. Sei que vocês estão ouvindo bem, então isso me deixa bem feliz. E quem fez, foram duas perguntas que apareceram, tá? Eu vou colocar essas perguntas, que são muito interessantes também. Nossa, né? Que conhecimento, que presente que a gente está tendo nessa tarde de hoje. Voltei. Pensamento positivo para o Instagram dá uma melhoradinha, o meu. Senão eu vou ver o que eu faço depois. Tá mais ou menos igual, mas tá tudo bem. O pessoal tá ouvindo bem, para mim é super importante. Vieram duas perguntas, tá? Certo. De duas pessoas diferentes, a mesma pergunta. Então, pensando que está mobilizando. Uma pergunta foi: qual a diferença entre depressão pós-parto e baby blues? Se você comentou, eu te peço desculpas, porque não como está comentei. travando, eu não consigo ouvir direito. E a outra pergunta é como ajudar uma amiga que está em depressão pós-parto. Então, essas duas perguntas vieram. Show! Então, como ajudar uma amiga? Eu vou responder primeiro, porque depois, para falar do Baby Blues, eu acho que eu vou demorar um pouquinho mais, tá? Pode ser? Ó, como você pode ajudar a sua amiga, então, que está com depressão pós-parto? Levando ela para um profissional da saúde mental, tá? Eu recomendo fortemente um psicólogo perinatal. Um psicólogo perinatal, ele é o profissional mais indicado para fazer uma avaliação aí da saúde mental dela. Porque ela pode tanto estar apresentando a depressão, como ela pode estar apresentando um baby blues, que eu vou falar já o que é, como pode ser, inclusive, algum outro, né, uma outra alteração emocional, às vezes um outro transtorno, tá? Mas, assim, falas como, olha, você não pode fazer isso ou falar isso, porque isso vai machucar o seu bebê, vai prejudicar o seu bebê, ele registra, sabe? Coisas assim que a gente, às vezes, até aprende na faculdade, e é verdade, né? Não são falas que aquela mulher está precisando naquele momento. Não é a nossa postura, então, né? Mesmo como amiga, né? De estar colocando essa mulher mais para baixo nessa hora. Então, a melhor forma que alguém pode ajudar é ouvindo, acolhendo, no sentido de dizer, eu entendo que, ou dizer que não consegue entender o que está passando, porque nunca passou, mas acolhe, mas aceita, né? E principalmente uma ajuda de um profissional, tá? Isso seria importantíssimo. Então, procure um para ela, caso ela não tenha energia para procurar, e já leve, fale, olha, tem um profissional, o endereço é tal, o número do telefone é tal, o Instagram é tal, sei lá, alguma coisa assim, né? Indicando, porque esse profissional é o mais indicado, né? Porque casos de depressão não é caso que a gente consegue curar como amiga, né? Numa conversa de amigo. Uma conversa de amigo é bom, acalenta, te dá um aconchego, né? Mas não te liberta, não te cura, não é um tratamento. O tratamento, então, é com um profissional mesmo. Então, um amigo, uma amiga nessa hora, realmente está indicando um profissional da saúde, tá? Se precisar de indicação de psicólogos perinatais, eu tenho um instituto que chama Mater Online. E tem um link onde aparece ali uma relação de vários psicólogos perinatais no Brasil inteiro, espalhados pelo Brasil. Então é só digitar materonline.com.br/indicação. E ali vai sair uma relação de psicólogos perinatais pelo Brasil inteiro. Agora vamos para a diferença entre depressão pós-parto e baby blues. Então, olha só, o baby blues, ele é uma disforia corporal e não é um transtorno, tá? Ele vai ocorrer em mais de 80% das mulheres no pós-parto. E ele, assim, deixa a mulher com uma alteração emocional no sentido de picos, né? Então, assim, a ambivalência é bem frequente. Ora ela tá muito feliz, ora ela tá muito triste, ora ela tá alegre, satisfeita, ora ela tá irritada, triste, ora ela quer ver pessoas, ora ela não quer ver pessoas, né? Então, assim, ela fica nesses polos de emoção, mas que não é considerado uma doença, não é considerado
algo que precise de tratamento medicamentoso ou até psicoterápico, porque é um espaço, um momento normal, esperado no pós-parto. Ele vai durar cerca de 45 dias. E o início é geralmente após 3 dias do nascimento do bebê, tá? Então, a mulher, ela começa a ter essa chamada labilidade emocional, tá? Então, ela começa a sentir emoções que ela fala, meu Deus, eu não sei de onde está vindo, eu não sei por que eu tô chorando, né? Eu tô bem, eu amo meu bebê, mas muito disso está relacionado, além dos hormônios, claro, né, que é uma bomba, né? O corpo tá uma bomba e fazendo homeostase toda, né? O corpo todo se recuperando para voltar ao que era antes da gravidez, né? Então, além de ter esses efeitos dos hormônios, ainda existe o efeito social. Porque você tinha ali uma maternidade idealizada, você tinha um bebê idealizado, e agora você tem uma maternidade real, que não é como você se imaginava. Ah, eu me imaginava sendo mãe dessa forma. E na hora que você se pega ali, você fala assim, meu Deus, mas eu não tô sendo aquela mãe que eu queria ser, da forma que eu achei. Esse bebê não é do jeito que eu achei, que eu imaginei. Ele fica acordado, minha amamentação não tá dando certo, tá doendo, meu leite tá empedrando. Meu marido que falou que ia ajudar não está ajudando, ele já teve que voltar a trabalhar, ele tem que dormir à noite. A minha mãe que falou também um monte de coisas, parece que coisas, mas o médico fala outra, ela manda dar chá, o médico fala para não dar chá, nem água, nem nada, dá só o peito. Então, isso tudo, gente, deixa a mulher maluquinha, ela fica doidinha. Imagina, né? Vindo informação de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. Provavelmente ela nunca teve contato com criança. A primeira vez que ela vai ter contato é com o filho dela, né? Que ela vai ter contato com o bebê. Então, assim, isso deixa qualquer mulher piradinha, né? Então, isso é normal. Então, junta tudo isso, né? Aos efeitos, inclusive, dos hormônios aí, que o corpo tá voltando, né? Ao estado anterior à gestação. Aí a gente tem o chamado baby blues. Tá? Então, aquele instrumento que eu falei para vocês, que pode ser aplicado para verificar se a pessoa está apresentando ou não sintomas de depressão pós-parto, a escala de depressão pós-parto de Edinburgh, que eu citei, inclusive a indicação é para aplicar ela só depois de passado 45 dias. Por quê? Porque até 45 dias pode ser baby blues. Então, aí, se você aplica essa escala antes, alguns sintomas que ela vai marcar ali, que ela está sentindo, pode não ser de depressão, mas pode ser por conta do baby blues, por conta dessa loucura toda, dessa novidade toda, dessa transformação toda que está acontecendo, né, na vida dessa mulher, né, desse casal. Então, até 45 dias há uma adaptação, né, a toda essa situação. Então, aí ela já começa a se adaptar. Claro que você nunca consegue se adaptar a uma criança, porque tem uma criança de 1 mês, é diferente de ter uma criança de 6 meses, que é diferente de ter uma criança de 12 meses, né? A cada fase é bem diferente. Mas, assim, esse impacto, né, daquilo que era imaginado com aquilo que é real, aquela caída da ficha de tipo assim, isso que é ser mãe, né? Ninguém me falou nada, né? Ninguém me falou que ia ser desse jeito, né? Eu fantasiei totalmente diferente. Então, assim, é nesses primeiros 45 dias. Então, é um período de adaptação que vão existir essas reações, né, psicológicas, reações físicas também, mas que não precisa de tratamento, não precisa, então, de medicação e nem mesmo de psicoterapia. Geralmente, quando uma mulher procura ou a família procura, é mais para receber uma orientação, né, de que isso é um baby blues, de que orientar a família de como ajudar para que isso não vire uma depressão pós-parto, porque, por exemplo, uma rede de apoio, ela pode tanto ajudar quanto prejudicar, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma rede de apoio que vai para minha casa, me ajudar, então vai lavar a minha louça, vai varrer minha casa enquanto eu fico com meu bebê, não vai atrapalhar meu sono, sei lá, coisas assim, é uma rede de apoio. Agora, se eu tenho pessoas que vão para minha casa, mas para ficar falando que eu não tô pegando direito o bebê, que eu não tô amamentando direito, pedindo comida, sujando roupa para eu lavar, além das roupas que eu já tenho que lavar minha e do meu bebê, sabe? Então, tem gente ali que, né, às vezes perde a noção e é uma rede de desapoio em vez de ser de apoio, né?
Às vezes sogra, não, porque você não está cuidando bem do meu neto, né? Ou às vezes até a própria mãe, um pouco mais perversa aí e tal. Então, vai depender muito de quem é esses familiares, essa rede de apoio, né? Se ela vai ser realmente de apoio ou de desapoio. Uma rede de apoio bem estruturada, bem sólida, ela ajuda essa mulher a passar pelo baby blues de uma forma tranquila e vida que segue. Uma rede de apoio, né, que acaba fazendo um desserviço aí, estressando ainda mais essa mulher, pode ser um fator de risco para que ela venha depois a manifestar uma depressão pós-parto. Certo? Ai, nossa, tá incrível, tá incrível. Obrigada a todos os comentários. O pessoal tá elogiando muito, tá agradecendo muito pela tarde de hoje. É incrível, assim. Pessoal, essa live vai ficar gravada no YouTube, tá bom? Assim que eu fizer o upload dela, eu já comunico a todos vocês aqui pelo Insta e mando pra ti, tá, Rafaela? Pra você poder divulgar, porque essa é uma live pra gente ver com calma em outros momentos e divulgar, porque é muito importante isso que você está nos colocando. E eu anotei algumas dúvidas, outras dúvidas que vieram. Certo. Para falar um pouquinho sobre depressão de puérperas durante esse período da Covid, se existe Certo. alguma pós online em psicologia perinatal que você indique e como fica o bebê com a mãe passando por todo esse processo. Como fica esse bebê? Então, essas três Certo. dúvidas vieram com ênfase aqui de todos que estão assistindo a live. Show! Então vamos lá. A primeira pergunta era sobre depressão e Covid, né? Nesse período de Covid. Olha só, em tempos normais, sem Covid, né? A gente já tem aí uma prevalência alta, né? De mulheres nesse período aí com sintomas de depressão, tá? Então, isso significa que agora que a maioria das pessoas, né, estão cada vez mais preocupadas, mais ansiosas, com o cortisol sendo liberado aí na corrente sanguínea, né, de uma forma um pouco mais constante, até crônica, né, podemos dizer assim, porque a gente não está falando só do medo de contrair, né, o Covid, mas muitas outras coisas ao entorno, é o marido que perdeu o emprego, ela que perdeu o emprego, né, se ela tem outros filhos, eles não estão na escola, ela está em casa, tem que ficar em casa, tem que dar conta desses filhos, às vezes não tem uma relação conjugal tão positiva, e aí é mais discussões. Então, assim, não é só o medo, né, de contrair o Covid, mas tudo que está implicando, tudo que está em volta aí, né, dessa mudança nossa de hábitos, dessa mudança nossa, dessa desorganização, né, que a gente foi obrigado, né, a viver agora, né? Então, isso sim influencia, com certeza, na saúde mental dessas mulheres, aumentando, com certeza, a probabilidade de vir apresentar depressão, tá? Tanto na gestação quanto no pós-parto. E assim, como não existe pesquisas ainda sobre saúde mental materna, a gente só vai conseguir futuramente, né? Ter alguns dados se alguém se dispor a fazer esse tipo de pesquisa também. Mas claramente, para mim, isso é um fato, né? Que as mulheres, nesse período, elas já apresentavam, né, uma prevalência maior de alterações. Então, agora, em períodos de Covid, isso aumenta ainda mais, porque a população geral teve esse pico, né? Esse aumento aí do adoecimento mental. Então, um grupo que já é vulnerável por si só, então acaba ficando aí mais exposto ainda, né? Então, sim, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidados, né? Sim, temos atendimentos online ocorrendo de psicólogos, psiquiatras, né? Estão fazendo atendimentos online, não estão parados os atendimentos. O próprio Instituto Mater Online tem várias psicólogas que estão atendendo online, tá? Esses casos. Então, assim, quando a gente tem, inclusive, uma depressão mais leve, né? Não tem a necessidade, de fato, da gente trabalhar na mesma cidade, porque depois vai ter que ter um presencial, algo assim, né? Então, é importante fazer uma triagem, e aí na triagem que a gente vai poder identificar o nível, a gravidade
desses sintomas de depressão. Dependendo, aí não é possível ficar só no online, né? Aí seria importante ter alguém da própria cidade. Mas, por outro lado, a gente está num impasse também, porque a gente não sabe até quando vai ter que atender online, né? Não vai poder ter um cara a cara. Então, mas vai que de repente acontece alguma coisa e logo a gente pode voltar, né, para o cara a cara. Então é sempre importante, ao buscar um profissional, buscar um da sua cidade, da sua região, porque se precisar futuramente ser no presencial, né, você já ter essa proximidade, tá? Mas a gente tem vários profissionais já atendendo nessa linha, sim. E aí, a outra pergunta eu esqueci. A última. Eu queria abrir um parênteses, sigam o Mater Online, sigam a Rafala, porque vocês vão aprender muita coisa boa com o Insta dela, com o que ela comunica, os vídeos, enfim. Então, tem um monte de gente assim, tô apaixonada por psicologia perinatal agora. Então, segue, que vocês vão aprender muito. E investe se você tá apaixonado, se teu coração tá pulsando, é isso, a impressão que dá assim, me achei. Vai, segue, porque é fantástico, né? Quanto mais pessoas trabalhando em prol da saúde mental, melhor é para todos nós. Então, hashtag fica a dica. E como fica o bebê da mãe que está passando por esse processo de depressão? Tem alguma decorrência no desenvolvimento do bebê? Enfim, existem pesquisas com relação a isso? Como é que você vê? Certo, tem pesquisas sobre isso, sim, são poucas, principalmente aqui no Brasil, mas são poucas, mas existem. Eu sou responsável por uma dessas poucas pesquisas, inclusive, né? O meu doutorado foi justamente para fazer uma associação do desenvolvimento infantil associado à saúde mental materna, tá? E aí, o que acontece? Eu vou falar dos meus dados, que é o mais fácil aqui para mim, porque ele vai bem de encontro aí com de vários outros pesquisadores também, né? Os poucos que fizeram isso no Brasil. Então, o que a gente percebe? Que sim, uma mulher que apresenta depressão pós-parto, ela não tem energia para estimular o seu bebê, né? Na maioria das vezes. E ela não tendo essa energia, ela conversa pouco com a criança, ela entrega poucos brinquedos para a criança, né? Ela pouco deixa a criança explorar o ambiente. Então, tudo isso pode afetar o desenvolvimento da criança. Então, nos meus dados de pesquisa, eu encontrei que aos 6 meses, o bebê ele apresenta atraso na motricidade ampla, né? Que aos 6 meses já é para a criança tá sentadinho, por exemplo, sem apoio, né? Trocando objetos de uma mão para outra, né? Ter um pouquinho mais de liberdade aí dos movimentos. E crianças de 6 meses, filhos de mães que apresentaram depressão, apresentam esse tipo de atraso, tá? E um outro dado que eu observei também na minha pesquisa, que é a 1 ano e 2 meses, aos 14 meses de vida, esse bebê apresenta atraso na linguagem, né? Porque é justamente nessa época em que era para ele já estar falando as suas primeiras palavras, né? Com sentido, com, né, alguma função. E essas crianças, a 1 ano e 2 meses, ainda não apresentam esse comportamento, então indicando atraso na linguagem. Então, sim, existe uma associação entre ter depressão e atraso no desenvolvimento infantil. E, inclusive, se a gente for mais a fundo, pode ter outras consequências também, que não só nas áreas do desenvolvimento, como cognitivo, linguagem, motricidade, mas também na própria saúde mental daquela criança. Por quê? A gente vai ter aí o chamado apego, né? Que vai ser uma relação entre mãe e bebê aí nesse começo da vida, nesse primeiro ano. Os 3 primeiros anos, eles são importantíssimos para o desenvolvimento da vinculação e do apego. E aí, uma mulher com depressão, há uma probabilidade também de desenvolver com essa criança um apego não seguro. Então, a gente tem aí apego seguro e inseguro, né? Não significa que no apego inseguro não exista amor. Existe amor, mas que podem deixar a criança um pouco ansiosa, né? Um pouco ambivalente. Então, assim, isso pode trazer consequências para
constituição da personalidade desse sujeito, inclusive. Então, se ele tem aí, nesses primeiros anos de vida, um apego que a gente pode chamar de inseguro com essa mãe, as suas próximas relações com outras pessoas próximas, as suas outras figuras de apego, como professora, como uma namorada, um namorado, marido, né? Outras pessoas, amigos, vai ser mais inseguro também. Porque as mensagens que foram sendo enviadas, né, para o desenvolvimento cerebral dessa criança, é de que, olha, fica com cuidado, as pessoas nem sempre são boas, você nem sempre vai receber tudo que você quer de quem você confia, né? Então ela sempre pode ficar num estado de alerta, de desconfiança, de amor e ódio, né? Pelas demais pessoas ao longo da sua vida, do seu ciclo vital, né? Então é importante a gente levar em consideração que, por exemplo, o atraso no desenvolvimento a gente até consegue contornar quando a gente tem ali um avô, uma avó, um tio, um tia, alguém para estimular aquela criança. Então não necessariamente tem que ser a mãe para desenvolver, né, a estimular aquela criança. Acontece que na nossa sociedade, infelizmente, tudo fica na mão da mãe. Sobrou para ela, né, e o resto lava a mão, fala, o problema é seu, né? E assim, então uma boa rede de apoio, novamente, é aquela que vai ver que aquela mulher está precisando de cuidados e tal, então aquela criança, eu vou estimular ela. Essa rede de apoio, inclusive, ela vai servir para isso, para ajudar a desenvolver. Então não é uma relação direta. A mulher tem depressão, criança tem atraso no desenvolvimento. Se essa criança tem a sorte de ter um ambiente aí que outras pessoas vão ajudar a estimular, ela vai se desenvolver normalmente. Mas essa relação de apego com a própria mãe pode trazer aí uma certa angústia, né? Para quem trabalha aí com as questões, por exemplo, de psicanálise, de inconscientes, né? São mensagens que ficam ali registradas, né? E que podem ser os primeiros traumas daquele sujeito, né, ao longo aí da sua vida depois, né? E aí que a gente vai ver os comportamentos da pessoa adulta e aí você descobre que a mãe daquela pessoa teve depressão, e aí aquela criança não foi amamentada. Sabe tudo aquilo que a gente vê, Sei Bom, Sei Mal, de Melanie Klein, a imagem do espelho de Winnicott, né, que a mãe não consegue olhar para a criança, se ver na criança, a criança não consegue se ver na mãe, não consegue internalizar. Então, assim, uma série de coisas aí que a gente pode perceber, né, que vão influenciar na personalidade do sujeito ao longo da sua vida. Então, por isso que é importante a gente ter o que eu foco, né, do psicólogo perinatal, porque ele vai identificar essas questões logo de imediato e ele vai poder trabalhar não só com a mulher, mas também com toda a rede de apoio e inclusive com o bebê, né? Então, a gente tem até a chamada clínica com o bebê, que é a conversa dirigida ao bebê, de uma forma que possa colocar para ele em palavras tudo que está acontecendo, e aí você consegue evitar que prejuízos venham a ocorrer aí na vida dele, né? São algumas técnicas que a gente pode utilizar, né? E trabalhando aí com essa vinculação e mostrando para essa mulher também, né? Como que ela pode, e respeitando o momento dela também, não é obrigando ela não quer pegar o bebê, e você vai dizer, não, mas você tem que pegar o bebê, não é isso. É ir trabalhando as questões, e no momento que ela se sentir à vontade, você faz essa reaproximação, né? E aí essa vinculação, ela vai acontecendo, então o que era uma vinculação, né, que não estava indo para um lado positivo, né, um apego inseguro, ele pode ser transformado num apego seguro, com a intervenção de um bom profissional aí, né, de um psicólogo que saiba trabalhar com essas questões, né? E aí que eu acho lindo, né, na psicologia perinatal é justamente essa prevenção que a gente faz. A gente não precisa esperar aquele adulto, né, aquela criança se tornar um adulto e ir para a nossa clínica e ficar lá reclamando de vários problemas, né? A gente consegue já intervir lá no comecinho da vida para que ele possa ter um desenvolvimento diferente, saudável, né? E tudo isso a gente trabalhando logo ali, naquele momento do início da vida mesmo. Uhum. Não sei se travou, para mim travou um pouquinho agora. Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, consigo te ouvir. Tá.
para ti, você falou uma palavra que eu vejo como uma palavra-chave, vínculo, né? Então, entender essa construção do vínculo é importante. É que todos na família possam compreender isso para que alguém possa colaborar com o desenvolvimento desse bebê quando a mãe não puder. Então, que entre alguém. E uma indicação, estudar sobre estresse tóxico. Certo. Quer que eu Muito fale sobre ele? importante. Pode ser, pode falar sobre estresse tóxico. Tá. O estresse tóxico é aquele que acontece em bebês no início da vida, né? Então, ele pode afetar todo o desenvolvimento do sujeito. Então, quando essa criança ela é exposta, né, a um estresse muito forte, uma situação de violência, de negligência muito forte ainda nesses primeiros 3 anos de vida, né? As mensagens que são enviadas, então, para o nosso desenvolvimento, né? Neuronal e tal, vão sofrer aí algumas influências, né? E que podem, inclusive, modificar o nosso comportamento. Então, vamos supor, vocês já ouviram falar de epigenética, né? Epigenética é quando a gente tem lá, a gente já tem a nossa genética, algumas determinações, mas algo que acontece no meio ambiente, né, no social ali, interfere mudando na nossa genética. Então, isso é uma coisa. Então, a criança que ela tinha tudo para se desenvolver normalmente, um estresse muito forte, que principalmente vem aí dos seus cuidadores, né, que são essa experiência com os cuidadores, que não necessariamente precisa ser pai e mãe biológico, né? Então, muitas coisas podem acontecer aí nesse início da vida que vão influenciar, então, de forma negativa. E aí essa pessoa ela vai ficar mais vulnerável para adoecimentos mentais, transtornos mentais ao longo da sua vida. Travou um pouquinho de novo para mim. Eu consegui concluir aqui, eu concluí. Bom, você consegue me ouvir? Depois Consigo. eu vou ter uma conversa com esse Instagram, sabe? O que está acontecendo que está travando tanto para mim? Mas eu estou conseguindo pegar, vamos dialogar, nos conhecermos melhor. Mas eu estou conseguindo ouvir o todo, né? Toda a sua fala do início até agora, e em especial acompanhando todas as manifestações do pessoal aqui no chatzinho, né? Que vai subindo. E é realmente uma área de extrema importância. Eu vejo que durante muito tempo esse olhar para a maternidade foi relegado, inclusive pela ideia de romantismo, né? Romantizar a maternidade. Então, tu não poderias falar que você não está bem, que você não está feliz. E isso contribuía ainda mais para fechar dentro de si. Então, esse movimento de compreender nas linhas da ciência, de abrir a escuta para essas mulheres é extremamente importante. E quando tu cuida da mãe, tu cuida do desenvolvimento da criança. Então, Perfeito. é entrelaçado, né? Não tem como não entrelaçar. Então, uma mãe bem cuidada, compreendendo a si, tendo uma rede de apoio adequada, ela vai conseguir cuidar melhor da criança e, por conseguinte, vai conseguir construir um apego melhor, vai conseguir trabalhar, entender, compreender o estresse tóxico, como amenizar o estresse tóxico ou não chegar lá, né? É muito comum, hoje em dia ainda escuto pessoas dizendo que eu deixo meu filho dormir, meu bebê chorando no berço até dormir. Olha, já existem evidências de que, né, isso não é adequado. Mas, enfim, tem tanto conhecimento e as redes sociais estão disseminando, né, de uma forma tão importante. Então, nossa, eu te agradeço muito. Infelizmente, já está acusando aqui. Gente, passa muito rápido, é impressionante. Eu te agradeço muito. Uma pergunta aqui que tem a ver com o que eu estou falando. Esse conhecimento poderia ser incluído como disciplina a partir do 5º ano para adolescentes? Ano seria a 6ª série da minha época, tá, gente? Desculpem. Então, a partir
do final do Sim, ensino fundamental, poderia. Isso é algo que é de uma importância tão grande que, não sei, eu penso que talvez poderia entrar sim, não só dentro dos cursos de psicologia, entre outros, mas também, por que não, esse conhecimento na educação básica. Mas o que que você pensa sobre isso? eu sou uma defensora dessa ideia, sim. Tem muitas pessoas que às vezes acreditam que o psicólogo perinatal ele vai trabalhar só na clínica, só no hospital, só na unidade básica de saúde, mas eu defendo que o psicólogo escolar, que tem o conhecimento da perinatalidade, ele pode fazer esse tipo de trabalho, principalmente com os adolescentes que um dia serão pais e mães, né? Então, são informações extremamente relevantes, importantes, né? Para que eles possam, sim, conversar, refletir e até estarem melhor preparados, né? Para quando chegar o Uhum. momento que forem pais e mães. E que, na realidade, pode acontecer, inclusive, muito próximo, né? Ainda na adolescência. É uma realidade. 20% das gestações no nosso Brasil, no nosso país, no Brasil, vem de mães adolescentes. Né? Então é uma porcentagem muito grande, Sim. 20%, né? Das gestações serem aí de adolescentes. Então, assim, há uma alta probabilidade que ali no ensino fundamental, antes de terminar, antes de concluir, alguém ali engravide, sim. Então, é importante ter uma disciplina que trate desses assuntos, sim. Fundamental. Meu mergulho no doutorado, mestrado foi em escola, formação de professores, psicologia escolar, que é uma área que eu atuo há algum tempo. Eu também defendo esse olhar. Não, a escola não é lugar só para português e matemática e ciências. Não, vida, em sendo vida, e ela não é uma ilha, né, no meio do nada. Não, existe culturas entram dentro da escola, é borbulhante. Então, por que não falar sobre este e outros temas? Né, para que a gente consiga construir uma cultura de cuidado, uma cultura de saúde mental. Então, é extremamente importante, de fato. E a gente fica aí na luta, como arma, o conhecimento, para a gente conseguir investir cada vez mais no conhecimento das pessoas e quem sabe a gente vai levando para dentro das nossas salas de aulas quem é professor, que está assistindo, uma pincelada aqui e acolá, até entrar com força como tema transversal no currículo. Então ia ser, nossa, incrível, um sonho. Tantos temas Sim, importantes entrando na escola, né? sim. Te agradeço muito. Daqui a pouquinho vai contar aqui a contagem regressiva. Te Certo. agradeço do fundo do meu coração. Foi incrível esse momento. Bom, como eu já falei, pessoal, vai estar já já, hoje ainda, disponível no YouTube para vocês poderem ver com mais calma, pensar em cada coisa. Sigam online, tá? Que vocês não vão se arrepender. É fantástico. E agradeço muito a presença de vocês. Eu vou passar a palavra para você poder se despedir, enfim, mas já leve a distância mais presente, muito presente. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Milena. É um prazer falar sobre esse assunto. Fiquei muito feliz quando recebi o seu convite para estar aqui no seu canal, falando com a sua audiência. Conta comigo, se quiser que eu volte aqui para falar sobre outros temas, né, relacionados à psicologia perinatal. Será um prazer poder estar aqui contribuindo com o que eu puder aí para a sua audiência. Obrigada. Nossa, muito obrigada. Qual canal que vai estar disponível? Foi uma pergunta. Milena Aragão e Milena Aragão Psicologia, tá? Assim que eu fizer o upload, eu vou colocar no Instagram, no Stories do Instagram, o endereço com tudo certinho. Mas é Milena Aragão Psicologia. Te agradeço, agradeço a sua disponibilidade em colaborar ainda mais sobre esse tema. Eu sei que aqui tem vários estudantes de psicologia assistindo e aí eles precisam entrar em contato com esse tema porque nem sempre tem no currículo da psicologia, né? E o importante é isso, a gente buscar fora o que dentro da formação ainda não entrou. Então é algo também para a gente rever essa construção de currículo em alguns espaços. Então te agradeço muito mesmo, muito. Agradeço o pessoal que está aqui. Amanhã vai ter uma live
aqui com a Marcela Peconit, acho que é assim que se pronuncia. Ela é uma querida também, uma colega minha incrível lá do Rio, e que vai falar sobre um tema muito bacana. É uma pergunta. Pela educação, pode tudo? Em nome da educação, pode tudo? Então, a gente vai continuar o tema de desenvolvimento da infância, saúde mental. Então, convido todos e todas a assistirem. Um grande abraço. Fiquem com o meu abraço apertado. E até a próxima. Muito obrigada pela disponibilidade. Vamos combinar mais uma, sim, com certeza. O pessoal gostou muito e eles precisam e merecem. Muito obrigada, Rafaela, de coração. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Antes que o Instagram me corte. Tchau, Tchau. tchau.